Amados e queridos irmãos, graça e paz. Mais uma pérola da graça de Deus. Hoje, domingo, 17 de julho de 2022, aqui eu estou. Queridos, quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Eu te peço que me ajude a divulgar estas mensagens. Essas mensagens precisam chegar a muitas pessoas. Eu peço isso ao Pai dos Espíritos todos os dias. Que o número de visualizações aumente. Para que essas verdades cheguem até aos nossos irmãos que ainda estão aprisionados. Isso me entristece muito. A minha alma chora, pois a alma ela é emoção, ela é sentimentos. Em saber que os nossos irmãos estão aprisionados, estão debaixo de julgos, sobre eles fardos pesados. Eles são nossos irmãos. É como nós perdemos um irmão de sangue. Quando nós percebemos que um dos nossos irmãos de sangue está enfermo, está doente, a gente fica aflito, a gente fica preocupado, a gente fica desesperado. Assim é também com os nossos irmãos em Cristo. Porque todos nós somos um membro do corpo. E quando um membro é afetado, todo o corpo sofre. Então, você que é liberto, você que tem a mente de Cristo, que o véu não está mais sobre o seu rosto, faça isso. Não só apenas do meu canal, mas dos canais de outros pregadores da graça de Deus. Faça isto, divulgue, compartilhe, se preocupe com eles, eles estão aprisionados. E eu quero, nesta pérola da graça de Deus, pregar sobre o tema: os filhos da escrava vivem em condenação. Quero tomar por base Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados e queridos irmãos, é muito mais triste do que você possa pensar. Nós vivemos debaixo desses rudimentos, vivemos debaixo de preceito dos homens. Quantos anos lá nós ficamos? Eu quase 50 anos. Hoje eu me alegro, a minha alma se regozija em eu estar fora desses lugares. Mesmo tendo perdido supostos amigos, mesmo hoje sendo criticado, chamado de desigrejado, de herege, e uma porção de outras coisas, mas a minha alma se alegra. Porque hoje eu tenho a minha mente ativada, eu tenho o entendimento e vivo a liberdade que este evangelho da graça me proporciona. Então, queridos, os filhos das escravas, eles vivem em condenação. Eles não percebem isso. Eles não conseguem perceber isto, porque o véu está sobre o rosto. A mente está atrofiada. Os olhos espirituais estão fechados. É como o moço Geazi, que andava com o profeta Eliseu. Ele não conseguia enxergar a proteção divina. E quando eles ali foram cercados, ele foi para o seu Senhor e disse:
O exército da Síria é grande. Nós vamos perecer. Mas o homem de Deus, que tinha os olhos espirituais, ele disse: os que estão conosco, moço, são muito mais do que os que estão com ele. Então, eles aprisionados nesses lugares, os filhos da escrava vivem em condenação, cegos e não conseguem enxergar. São guiados por cegos, sendo que os cegos que os guiam são convenientes e têm os seus interesses. Assim sendo, eles tiram proveito da cegueira dos incautos, levando-os à escravidão e ao estado de condenação. Porque é isto que esses que se dizem líderes espirituais fazem com os demais que lá estão. Porque eles se posicionam em uma posição de destaque, tendo títulos, dizendo que tem autoridade espiritual, dizendo que são anjos da igreja, dizendo que são ungidos de Deus, dizendo que são profetas, que são atalaias e um monte de outras coisas. E as pessoas, por não conhecer Deus, por não ter a mente ativada, por não ter o entendimento, elas acreditam piamente, cegamente nessas pessoas. Os filhos das escravas não conseguem entender, porque tem o véu e a mente atrofiada. Mas nós somos filhos da livre. Os nossos olhos foram abertos. Temos o entendimento de Cristo. Eu me lembro de quando Moisés tirou o povo do Egito. Muitos israelitas preferiram lá permanecer. Outros que de lá saíram, quando estavam caminhando, se revoltaram, se levantaram contra Moisés e disseram para Moisés: nos tiraste de lá para nos fazer perecer de fome, para nos fazer morrer aqui no deserto. Lá nós tínhamos comida, tínhamos tudo o que nós queríamos. E queriam voltar, queriam retornar. Mas a ordem de Deus era para Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem, que prossigam, que avançam. E assim somos nós, filhos da livre, com a mente iluminada, nós estamos avançando, crescendo em graça e no conhecimento, prosseguindo, entendendo qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. O povo de Israel que estava peregrinando no deserto, que saíram do Egito, eles estavam indo, avançando em direção a uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. E durante todos os trajetos, eles tiveram a proteção do Altíssimo. Uma nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo à noite. Nada lhes faltava, tudo que queriam, tudo que precisavam, o Pai os dava. E é assim que acontece conosco, que temos a mente ativada, que temos os olhos espirituais abertos. Nós que andamos e vivemos por fé, não nos preocupamos com o amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber, porque sabemos que o Pai dos Espíritos, Ele cuida de cada um de nós. Quanto nós, hoje na graça, éramos da livre, ou somos da livre, mas nós estávamos lá nesse sistema também em condenação, quando lá nós vivíamos. Até que alcançamos o entendimento. E hoje nós somos livres. Liberdade total, liberdade para sempre, liberdade em Cristo. Não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo e somos guiados e dirigidos por Ele, que Ele é Espírito. Então, quer dizer que quando alcançamos a liberdade plena da graça de Deus, entendendo que agora nós somos verdadeiramente os filhos de Deus, e os filhos de Deus, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Mas os filhos da escrava não,
Eles são guiados por cego, eles são dirigidos por homens, andam debaixo dos preceitos dos homens, vivem em condenação. Os filhos da livre, a qualquer momento, pode despertar do sono, assim como nós despertamos do sono quando lá estávamos. Em Efésios 5,14, diz que muitos estão dormindo espiritualmente. Como nós acabamos de ler na introdução, portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam o quê? Segundo o Espírito. Os filhos da livres, eles andam segundo o Espírito, e não segundo a carne. Então, os filhos da escrava, que lá estão, precisam despertar do sono, precisam acordar. Desperta, tu que dorme dentre os mortos, e ele te esclarecerá. Efésios 5,14. Então eles não alcançam o entendimento, vivem debaixo de julgos de preceito e práticas de cerimoniais, cumprindo rudimentos da lei que não eram para os gentios e sim para os judeus. A lei nunca foi para os demais povos, e sim para os judeus. Em Mateus capítulo 17, versículo 18, eu vim para cumprir a lei e não para aboli-la. Eu vim para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam perdidos. E foi para isso que o Messias veio. Então essa lei não foi para nós. Os rudimentos da lei não foi para nós. Não temos que deixar de fazer ou fazer qualquer coisa. Tudo quanto tinha que ser feito, ele já fez. Tetelestai, em grego, que quer dizer estar consumado. Não é autojustiça. Não é autojustiça que tem que se fazer. Somos salvos pela graça. É dom de Deus, e dom é irrevogável. Nunca estivemos em estado de condenação. Mas já eles vivem em estado de condenação, porque não querem, mesmo sendo filho, deixarem ser guiados pelo Espírito Santo. Os filhos se deixam guiar pelo Espírito Santo. Há um só Deus, Pai, Pai de todos. É o único cabeça. O ministério é do Espírito, é da graça de Deus. Precisamos levar esta mensagem aos nossos irmãos que vivem em estado de condenação dentro desses alçapões que eles chamam de igreja, que na verdade são templos religiosos construídos pelas mãos dos homens, quando o Pai do Espírito, em Atos 7,48, ele diz que ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Desculpa-me a minha empolgação. Desculpa-me. Mas é assim que acontece. O Espírito Santo de Deus, que habita no meu espírito, que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, ele me traz esta revelação, ele me dá esta compreensão. Eu não estou falando nada de mim mesmo, ou de eu mesmo. Eu estou falando segundo a orientação do Espírito da revelação. Porque o entendimento, quem me dá é Ele. Nós usamos a mesma Bíblia que eles usam, mas eles não conseguem enxergar, como nós também não conseguíamos enxergar. Eu fui professor, vocês sabem disso. Tive título nesses lugares. Pregava, ensinava, dava palestra, fazia seminário. Mas não tinha o entendimento. Enganavam as pessoas, achando que estava fazendo certo, levando-as também, como eu estava, a viver debaixo de uma suposta autoridade espiritual, preso a preceitos e a rudimentos, guiados por cegos.
Querido, Jesus era nascido de mulher, ele era judeu, então ele veio para isso, ele veio para quê? Para cumprir a lei, e não para aboli-la, e ele cumpriu toda a lei de Moisés. Como eu já disse, na expressão original Tetelestai diz, totalmente pago, totalmente pago. Mas lá eles dizem que as pessoas precisam fazer sacrifício. Lá eles dizem que as pessoas precisam pagar, fazer obras, pagar um preço. Quantas das vezes eu ouvi isso? Tem que pagar o preço, meu irmão. Você tem que pagar o preço. Tudo foi pago, totalmente pago. Ele veio e pagou. Tudo que tinha que ser feito, ele fez. Esse evangelho que eles pregam nesses lugares é o evangelho que o Nazareno mandou que os 12 pregassem e que fosse fazer discípulo para expandir aquele evangelho da circuncisão. Porque o juízo viria sobre o povo de Israel e aqueles que ouvissem seriam salvos, mas aqueles que não seriam condenados. Desperte tu que estás dentro desses lugares. Não há mais condenação para você. Mas os filhos da escrava, ao cumprir ainda todas essas coisas que eles já estão sobre elas, vivem em condenação. Quando o evangelho da graça de Deus, revelado a Paulo, o apóstolo da incircuncisão, ao apóstolo dos gentios diz, não há, portanto, agora nenhuma condenação para você. Você não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque o evangelho de Paulo, revelado pelo Cristo ressuscitado, o evangelho da incircuncisão. Mas o evangelho pregado pelos 12 era o evangelho da circuncisão. Era o evangelho que era pregado pelo Nazareno, pelos apóstolos, pelos discípulos. Como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E ao contrário do evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo, o apóstolo gentil, que é o evangelho da graça de Deus. Então, esse apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8:1, ele diz, portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somos selados pela redenção, com o selo da promessa. Os da livre já nasceram consumados. Os da escrava são futuristas. Tudo deles é o futuro. Eles estão esperando serem abençoados, serem salvos. Eles estão esperando serem arrebatados. Eles estão esperando uma grande tribulação. Eles estão esperando a vinda de Jesus. Eles estão esperando uma série de coisas. Porque não tem o entendimento, não tem a mente ativada. Querido, nós já nascemos justificados, abençoados. Não existe condenação para os filhos da livre. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 16. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou com muitos. Tudo foi aniquilado, e nós já nascemos completos, já nascemos justos, já nascemos livres. E depois que a mente foi ativada, veio então o entendimento. Por isso eu deixei o sistema religioso. Por isso eu rompi com o sistema religioso. Sabia que ia perder muitas coisas. Mas as coisas que eu iria perder são coisas aqui da terra. São coisas aqui desta vida.
E o Evangelho da Graça de Deus diz que nós não devemos buscar as coisas desta vida, as coisas materiais, mas buscar as coisas do alto, as coisas de cima. E quando nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, o que nos é revelado são as coisas do alto, são as coisas de cima. Fica aí esta palavra, para a sua, para a minha, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Os filhos da escrava vivem em condenação, mas você que é livre, você é justificado. Você é justo. Você nunca esteve em condenação. O Espírito te vivificou. Você é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, que habita no seu espírito. Queridos, nós temos convicção, nós temos certeza que somos filhos de Deus. Alcançamos a salvação na mente, porque Ele nos deu esse entendimento. Ele nos vê em espírito. Não nos vê na carne, como na religião os vê. Por isso que nós não somos mais carnais, e somos sim espirituais. Não estamos, nunca estivemos em estado de condenação. Somos justificados. Ninguém pode intentar acusação contra nós, porque foi Ele quem nos justificou. Nada nos separa do seu amor. Morte, altura, profundidade, largura, porvir, riquezas, famílias, amigos, nada nos separa do amor de Deus. Amamos Ele sobre tudo e sobre todas as coisas. E assim sendo, amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Fica aí esta palavra, esta reflexão. Desperte, tu que dorme, Ele te esclarecerá. Se você gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Permita que o amor de Deus que está dentro de você alcance centenas de milhares de pessoas. Elas precisam serem libertas. Os olhos delas precisam serem abertos. Isso é amor. Eles são nossos irmãos. Nós o amamos. Fica aí esta palavra. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz. Um beijo no seu coração. Um forte abraço. Muito obrigado por estarem inscritos no meu canal. Muito obrigado por divulgar e compartilhar. Muito obrigado por tudo, pelo carinho que vocês têm tido para comigo. Vocês escrevem lá, eu leio todos os comentários e faço questão de responder um por um.